Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ângelo e hoje a gente vai falar de um assunto fantástico que é convolução. Assim, sério, cada vez que eu estudo um pouquinho mais sobre esse assunto, eu fico mais admirado. Ele está em todos os lugares, está em visão computacional, vai estar em rede neural, vai estar em probabilidade, vai estar em resolver equação diferencial, vai estar em filtro de Kalman, vai estar em tudo. Tudo tem convolução. É realmente um assunto muito interessante, muito útil e vale muito a pena aprender isso aqui. Então, essa aula é um presente para você, bicho desfocado, que quer aprender sobre o que é convolução. Então, vamos começar. A gente pode entender convolução como um processo de misturar duas informações. Então, você tem uma informação A, tem uma informação B, e você quer misturar as duas. Misturar vai ser uma operação matemática, que nem multiplicação, soma. Existe uma operação chamada convolução, responsável por misturar essas duas informações. E disso vai nascer, por exemplo, filtros, que vai modificar a personalidade dessa entrada. Então, por exemplo, se eu tenho uma imagem e eu quero aplicar um filtro de blur, deixar ele meio borrado, sabe? Eu vou ter uma imagem que é a minha entrada, aí vou ter a segunda entrada vai ser o que a gente chama de kernel, que ele vai iterar sobre a imagem que eu quero aplicar o blur, e vai fazer como se fosse, no caso, uma média entre o que existe no contorno, para definir qual que vai ser a saída, que vai ser a imagem borrada. Mas não é só o blur que você pode fazer isso. Você pode fazer um detector de edges, como é que fala? De contorno. Você tem uma imagem, eu quero encontrar o contorno daquela imagem, a gente pode aplicar um kernel para isso. E existem vários kernels específicos. Então, no caso de rede neural convolucional, como é que funciona a ideia, né? Você vai ter um processo muito complicado para descobrir quem são esses kernels que vão ser aplicados na determinada imagem para encontrar o que você quer encontrar, entendeu? São vários kernels para resolver o seu problema. Mas aqui a gente vai falar um pouco mais pé no chão sobre como funciona realmente um processo de convolução. E para isso eu vou trazer algumas coisas do cursinho. Então talvez fique um pouco chato se você não quer ver coisas do cursinho, mas a gente vai caminhando aos poucos. Inclusive eu trouxe uma questão do ITA para a gente discutir um pouco sobre isso. Eu achei muito interessante que o ITA cobrou isso aí. Mas sem mais delongas, vamos começar. Então eu falei que a gente tem duas informações, que é a informação A e a informação B. A gente vai misturar essas duas informações. E o que vai ser essa informação? No nosso caso aqui vai ser uma lista simples aqui, um D mesmo, não vamos trabalhar com imagens ainda. Então, seja o A, eu vou ter uma... Eu coloquei como parênteses só para falar que ele é ordenado, né? Então, tem o A1, tem o A2 e o A3. A gente tem a informação B, que vai ser uma lista com B1, B2 e B3. E o resultado da convolução vai ser a gente representa por esse símbolo aqui. Então, A convolução B vai ser uma lista. É uma lista. E como é que a gente encontra o enésimo termo? O enésimo termo dessa lista, a gente vai falar que o A convolução B N vai ser o somatório de todos os A e BJ, em que o I mais J vai ser igual ao N, ao enésimo termo, né? Ao índice, né? O índice N. Uma maneira de visualizar isso, uma maneira bem simples, é pensar numa tabela. Então, por exemplo, eu vou colocar os valores de A na horizontal. Então, A1, A2, vou colocar mais no passado, A2, A3, aí B1, B2, B3. Aí A1 vezes B2, A1, B1 é A1, B1, A2, B1, A3, B1. Aqui ficou ruim assim, né? Eu vou deixar mesmo. A1, B2, A2, B2, A3, B2. E aqui a gente tem A1, B3, A2, B3 e A3, B3, tá? Então a gente tem uma tabela aqui. E para a gente encontrar quem que é esse cara aqui, onde que os índices somam iguais, né? Eles são nas diagonais de assim, né? Nas diagonais, não na principal. Então, por exemplo, aqui soma 2. Esse aqui todos somam 3, ó. 2 mais um é 3 e um mais 2 também é 3. Aqui, ó, elas somam 4. Então, três mais um é 4, 2 mais 2 é 4 e um mais 3 é 4. E assim por diante. Então, no caso, se a gente quisesse encontrar quem que é a convolução B, índice, sei lá, 2, sei lá, não tem o 2, né? Ah, tem o 2 é o A1, B1. Quem seria o índice 4? Seria o A1, B3
mais A2B2 mais A3B1, beleza? Então é basicamente isso. E como é que a gente pode fazer essa conta rápido? Por exemplo, no caso de 1, 2, 3, como é que a gente monta essa lista? 4, 5. A gente pode montar a tabela. Então, eu vou colocar na tabela o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4 é 8, aqui é 12. Aqui vai ser 5, 10 e 15, né? Eu estou multiplicando esse com esse e assim por diante. Então, a gente montou aqui nossa tabela. E quem que vai ser a saída dessa convolução? Vai ser os valores que estão nas diagonais, né? As somas disso. Então, o primeiro índice vai ser esse cara aqui, que é o 4. O segundo vai ser o 8 mais o 5, que é 13. O próximo vai ser o 12 mais o 10, que é 22. Eu estou fazendo com outra cor, né? Então, 4, 13, 22 e o último vai ser 15. Então, a gente fez uma convolução entre entre essas duas informações. Agora, uma coisa muito interessante é que esse processo de convolução é a mesma coisa. Esse processo de convolução é a mesma coisa que multiplicar dois polinômios. Como assim? Presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou transformar o a em um polinômio. Então, vai ser o polinômio a vai ser o 1 mais 2x mais 3x quadrado. Então, os coeficientes são os coeficientes do polinômio. Então, as entradas, né, são os coeficientes do polinômio. E o b, eu vou falar que ele vai ser um polinômio, que vai ser o 4 mais 5x. Agora eu vou fazer a multiplicação de polinômios. Eu vou fazer a vezes b, que vai ser 1 mais 2x mais 3x quadrado, que multiplica 4 mais 5x. Isso vai ser igual, fazendo aqui a distributiva, né? Vai ser 4 mais 13x mais 22x quadrado mais 15x ao cubo. Que, se você reparar bem, é exatamente o resultado da convolução. Ó, 13, 13, 22, 22, 15, 15. Então, multiplicação de polinômios é a mesma coisa que convolução. Tá? É o mesmo processo na prática. Então, a gente vai usar isso aí para fazer convolução de um jeito muito esperto. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente já conversou que a gente tem a informação A, que é A0 e vai até um AN, e a gente transformou isso num polinômio, sei lá, f de x vai ser o A0 mais blá blá blá, mais AN, xan. A gente vai ter o B, que vai ser o B0, blá blá blá, até o Bm. Isso aí vai ser um polinômio, começa com B0 mais blá blá blá, Bm, xam. E o produto desses dois, então ó, a gente fez o produto, vai ser um polinômio cujos coeficientes são o resultado da convolução. Então a gente vai ter um fg, vou colocar aqui embaixo, um fg, que vai ter os polinômios c0 mais blá blá blá, mais cm mais n, xm mais n, em que a convolução entre a e b vai ser igual a C0, C1, blá blá blá, Cm mais n, que foi o que a gente viu, né? Que a convolução é a mesma coisa que a gente fazer o produto de dois polinômios e pegar os coeficientes. Então isso aqui é bem importante, é a mesma coisa. Então guarde essa informação. E agora a gente vai passar para a questão do ita, mas assim, do nada, é para ver como que a gente... onde que está o pulo do gato para fazer isso de uma maneira esperta, de encontrar esses coeficientes de uma maneira esperta. Então vamos lá para a questão do ita. O que é a questão do ita de 2023, se você quiser ver, é a questão 48, pede. Ele fala o seguinte, a gente tem um polinômio, que é o p de x é igual a 1 mais x quadrado menos x ao cubo mais x à quarta, só que tudo isso elevado a 10. E ele quer a soma de todos os coeficientes das potências múltiplas de 3. O que ele quer? Ele quer o S a 3, ele quer começa com A0. A0 mais A3 mais A6 mais blá 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 até o A39. Ele quer encontrar isso aí. Pô, essa é questão complicada, né? Como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai encontrar
dar um nome para um polinômio e arranjar um jeito esperto de encontrar esses coeficientes. Que no caso aqui, a sacada é usar as raízes cúbicas da unidade. Cúbicas porque ele quer as potências de 3. Já vai ficar claro o porquê disso. Então a gente vai falar o seguinte: esse polinômio aí, ele é idêntico a... Qual que é o grau dele? O grau é 40, né? Porque são 10 multiplicações de polinômios de grau 4. Então o grau vai ser 40. Então ele vai ter um A0, mais um A1 vezes x, mais blá blá blá, mais até um A40 vezes x elevado a 40. Tá? E agora a gente vai usar as raízes cúbicas da unidade. Então a gente tem que o w ao cubo é 1. E uma informação importante é que 1 mais w quadrado mais w ao cubo é igual a 0, né? Não, falei errado aqui. 1 mais w quadrado é igual a 0. Isso aqui vem das raízes da unidade. Porque as flechinhas elas vão cancelar, né? Tem uma apontando para cá, uma para cá e outra para cá. Aí elas cancelam. Enfim. Agora a gente vai calcular P para cada uma dessas raízes. Então vamos ver quem que é P de 1. P de 1 é igual a... No caso vai ser 2 elevado a 10, porque isso aqui vai dar 2. Então 2 elevado a 10, que é igual... Agora eu vou avaliar usando a expansão dos coeficientes. Vai ser igual a 0, mais A1, mais A2, mais blá blá blá, mais A40. Agora quem que é P de W? P de W, aqui vai ser 1, é igual a 0 mais A1 vezes W, mais A2 vezes W quadrado, mais blá blá blá, mais A40 vezes W a 40. Tá? Quem que é P de W quadrado? Aqui, se for calcular, vai ser 1, vai ser A0 mais A1 W quadrado, mais A2 W a quarta, mais blá blá blá, mais A40 W a 80. Se você fizer as simplificações de que W ao cubo é igual a 1, então W a quarta vai ser W, aí W a quinta vai ser W quadrado, e por aí diante, você vai perceber que você vai ganhar várias colunas, que nem essa aqui, ó. Porque o que está acontecendo? Quando a gente for somar tudo, aí, vamos somar tudo. Essa coluna aqui, vamos olhar só para essa coluna, vai ficar A1, 1 mais W quadrado, que é 0. Então essa coluna tudo vai para 0. Então a gente pode cortar essa coluna. Então isso aqui foi embora. Opa, isso aqui foi embora. Essa coluna aqui vai acontecer a mesma coisa. Vai tudo para 0. Aqui eu poderia ter colocado mais uma coluna, né? Vou colocar mais uma coluna. Então, A3 mais blá blá blá, mais A40, A3W ao cubo, mais blá blá blá, mais A40, W40 ao cubo, W a sexta, mais blá blá blá, A40, W80. Quem que é W ao cubo? W ao cubo é 1, então esse cara vai para 1. Esse cara aqui é W ao cubo ao quadrado, que também é 1. Então sobrou 3 vezes o A3. E isso vai acontecer para todas as potências múltiplas de 3. Então se a gente somar tudo, a gente tem que... Isso aqui vai dar 1024 mais 2 é 1026. Vai ser igual a 3 vezes o A0, mais 3 vezes o A3, mais blá blá blá, mais 3 vezes o A39. Então, se a gente dividir tudo por 3, a gente tem a soma que o Ita pediu, que vai ser 342. A gente chega no resultado. Mas mais do que saber resolver a questão do Ita, eu queria que você percebesse o fato de a gente ter usado as raízes da unidade para trabalhar com essas redundâncias, para deixar o sistema muito mais simples. Em vez de usar infinitas variáveis, aí, infinitos pontos, a gente usou pontos espertos, entendeu? Para cortar e já chegar na informação que a gente queria. E é com isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. O que a gente vai fazer é fazer aquela mesma convolução, essa aqui com esses mesmos números, 1, 2, 3, 4, 5, só que desse jeito usando raízes da unidade. Então vamos lá, para ver como é que isso vai funcionar. A gente tem o 1, 2, 3, convolução 4, 5, e a gente quer descobrir o que é isso aqui. Então vamos lá montar os nossos polinômios. A gente tem o primeiro polinômio, vai ser f de x vai ser 1 mais 2x mais 3x quadrado. E o segundo polinômio vai vir disso aqui, vai ser g de x
vai ser 4 mais 5x, beleza? Aí qual que vai ser o grau do produto? FG vai ser a soma desses dois, né? Que é 2 mais um, que é 3. É 3. Então, quando a gente tem um polinômio de grau 3, a gente tem aquele coeficiente solto, né? O coeficiente linear. Então, a gente vai ter 4 coeficientes no total. Então, 4 coeficientes. E esse 4 vai fazer com que a gente precise das raízes quartas da unidade. Então, w a quarta agora é 1. Então, se você quiser olhar para cá, ó, vai ser aquele quadrado, né? Então, as raízes são 1, i, menos 1 e menos i. Então, o w quadrado e w ao cubo. Beleza? Então, vamos montar agora quem que é o polinômio fg. A gente coloca com os coeficientes que a gente não conhece, né? Então, fg de x vai ser um a0 qualquer, mais um a1 de x, que é o que a gente quer descobrir, né? O a0, a1, o a2, x quadrado, mais o a3, x ao cubo. A gente quer encontrar quem são esses coeficientes a0, a1, a2 e a3. O método começa procurando quem são as funções f e g para cada ponto. Porque a ideia é que a gente está trocando uma convolução por multiplicação de polinômios. E multiplicação de polinômios a gente pode fazer ponto a ponto. Então, se a gente tem o fg de x, a gente vai fazer f de x vezes g de x. Pointwise, né, que chama. A gente está trocando uma convolução por isso aqui. Então, vamos lá calcular quem que é o f de g em 1. Não, tem que calcular primeiro o f de 1 e depois o g de 1, né? Então, f de 1 vai ser 6, né? 3 mais 2 mais 1, que é 6. Eu já tenho aqui anotado, então f, você pode fazer essas contas, né? f de i, que é a próxima raiz da unidade, vai ser igual a menos 2 mais 2i. F, eu vou apagar isso aqui, por causa de espaço, não ficar tão poluído. F de menos 1 vai ser igual a 2, e f de menos i vai ser igual a menos 2 menos 2i. Agora, a mesma coisa para o g, a gente tem que o g de 1 vai ser 9, o g de i vai ser 4 mais 5i, o g de menos 1 vai ser menos 1, e o g de menos i vai ser 4 menos 5i. Ufa! Agora, a gente vai montar essa mesma tabela aqui que a gente fez antes, só que para esse caso aqui. Então, vamos lá. Quem que é o f g de 1, aplicado na primeira raiz da unidade? Vai ser o polinômio a0 mais a1 vezes 1, mais a2 vezes 1, mais a3 vezes 1. Isso aqui, o 6 vezes 9 dá 54. Vou abrir para cá. Agora vamos para o próximo. f de g aplicado em w vai ser a0 mais a1w mais a2w quadrado mais a3w ao cubo. Isso aqui vai ser igual a... Eu já tenho o resultado? 18 menos 2i. Mesma coisa para o fg aplicado em w quadrado, que é a próxima raiz da unidade. A0 mais a1w quadrado mais a2w à quarta mais a3w à sexta. Isso aqui vai ser igual a menos 2, que eu também já tenho o resultado, né? Que é... mas também é 2 vezes menos 1, né? Beleza. Então, fg de w ao cubo, que é a última raiz da unidade, a gente tem que... Isso aqui vai ser a0 mais a1 vezes w ao cubo, mais a2 vezes w à sexta, mais a3 vezes w à nona, que vai ser o produto desses dois, que vai ser menos 18 mais 2i, que eu também já tenho o resultado aqui. Beleza? Bom, a gente consegue aplicar a mesma ideia da última questão somando por colunas, né? Então, vamos somar tudo isso aqui, ó. Se você fizer aquela manipulação para ver qual raiz é o quê, você vai perceber que isso aqui vai zerar. Isso aqui de cara já dá para ver, né? Porque 1 mais w quadrado mais w ao cubo dá 0. E isso aqui também vai zerar. Aí a gente vai ficar com essas últimas duas coisas, né? A gente vai ter que 4a0 mais a2 vezes 1 mais w quadrado mais w à quarta mais w à sexta é igual a, se somar tudo, vai chegar que isso aqui é 16.
porque esses dois cortam, né? Vai dar 16. Bom, mas quem que é W a quarta? W a quarta é 1. Então, W a sexta é W a quarta vezes W quadrado. Então, aqui é W quadrado. E W quadrado é menos 1. W quadrado é menos 1. Então, isso aqui é 1 menos 1 mais 1 menos 1 dá 0. Então, a gente pode eliminar isso aqui. Então, a gente já chega aqui, 4 a 0 é 16. Portanto, a 0 é igual a 4. A gente já chegou no primeiro coeficiente. Pô, mas a gente vai ter que substituir e ficar resolvendo o sistema para encontrar os outros? Não. O que a gente quer encontrar aqui é um método para fazer isso de maneira computacional, de maneira mais esperta. Tudo bem que a gente encontrou o primeiro coeficiente e se a gente quiser verificar se ele está certo, a gente pode ver na convolução, né? Quem que é o A0? O A0 seria o primeiro termo da convolução, que é... Cadê a convolução? Tá aqui em cima, né? Que é realmente o primeiro termo da convolução, ó. 4. Então esse aqui é o nosso A0. Entendeu? A0, o 13 seria o A1, o 22 é o A2 e o 15 é o A3. Então a gente encontrou certinho que o A0 é 4, que nem era esperado. E agora como é que vamos transformar isso de um negócio mais esperto? Se você reparar bem, as- essa, vamos transformar esse sistema numa matriz, né? Esse sistema na forma de matriz. A gente tem uma matriz aqui, multiplicando nossa entrada, que é o A0, o A1, A2 e o A3. Isso aqui vai dar os valores de 54, menos 18, menos 2i, menos 2, menos 18, mais 2i. E quem que é a nossa matriz? Bom, vai ser o 1, 1, 1, 1. Aqui também vai ser 1. Aqui vai ter o w, w quadrado, w ao cubo, w ao quadrado, w à quarta, w à sexta. E por fim vai ser w ao cubo, w à sexta e w à nona. Se você quiser pausar para verificar, é realmente isso aí. Bom, isso aqui é uma matriz de Vandermonde. Por quê? Porque as colunas ou as linhas, tanto faz, tá em progressão geométrica. Então, ó, daqui para cá multiplicar 1, né? Tanto faz. Agora vamos ver a linha de baixo. Multiplicou por W, W, W de baixo. W quadrado, W quadrado, W quadrado. E a última tá W ao cubo, W ao cubo, W ao cubo. Beleza? Então a gente tem uma matriz de Vandermonde, que inclusive eu vou... se você não lembra que é uma matriz de Vandermonde, é dessa forma aqui, ó. A, B, C, A quadrado, B quadrado, C quadrado. Entendeu? Que tá tudo em... As colunas estão em PG, ou as linhas, tanto faz. Tem um jeito específico de calcular o determinante, mas a gente não vai entrar nesse método. Beleza? Então eu vou chamar essa matriz de V. A entrada é o nosso A. Isso aqui é só para não ficar escrevendo, eu vou chamar de P. Sei lá, qualquer nome. Então a gente pode transformar isso em VA é igual a P. Mas o que a gente está buscando? A gente quer descobrir quem são os coeficientes, quem são os A's. Então a gente pode multiplicar isso aqui dos dois lados pela inversa da matriz de Vandermonde e a gente vai conseguir isolar o A. Então o A vai ser igual à inversa de Vandermonde vezes o P. Então a gente já tem uma ideia do que a gente está buscando. A gente está buscando a inversa da de Vandermonde, porque a gente já tem o P. E a gente tem o V, mas a gente não tem o V inverso. Então a gente vai atrás do V inverso. Uma coisa interessante é que a matriz de Vandermonde, quando a gente preenche ela com as raízes da unidade, que nem a gente fez aqui, ela vai ser quase uma matriz unitária. Quase, tem um fator de correção ali. O que isso quer dizer? Que a gente vai encontrar que se a gente multiplicar ela pelo transposta da conjugada, a gente vai ter uma identidade, só que vezes n. Em vez de 1, vai estar com n. Então, a diagonal principal é n e o resto é tudo zero. A gente vai demonstrar isso aqui. Bom, o que é uma raiz da unidade, né? A gente tem que Wn é igual a 1, tá? Vamos falar que o índice... Sei lá, eu quero encontrar... Vamos falar de um elemento qualquer da matriz de Vandermonde. Eu vou falar que o elemento jk... Então, a matriz de Vandermonde, só que eu quero o elemento jk na linha j e na coluna k. Vai ser, então, o wj, w elevado a j vezes k. Porque, assim, se você olhar muito bem para ela, cada vez que a gente vai para o lado, a gente multiplica, tipo, aumenta um w, né? Daí desce, aumenta mais um, e vai... Se eu ando na diagonal, eu estou aumentando... tipo, o 3 e o... Assim, você consegue verificar, eu não consigo explicar muito bem isso. Ó. Tipo, tá no... O índice 3, ó,
1, 2, 3, a linha 3, coluna 1, 2, 3, 4, vai ser o 6, né? Porque vai ser o elemento linha 3, coluna 4, vai ser o W elevado a 12. Só que W elevado a 12 é a mesma coisa que o W. Eu me confundi aqui. Ah, a gente está representando isso valendo o índice zero, né? Então aqui é essa coluna 0, 1, 2. Então, por exemplo, esse W a sexta aqui, ele está na linha 3, então o J vai ser 2, que é um a menos, né? Começa no zero. E a quarta coluna é o K é igual a 3. Então o J vezes o K vai ser 6. Então o W a sexta, que nem tá ali. Entendeu? Então é basicamente isso. Ah, beleza. Então a gente já tem a referência, tipo, sabe falar qual que é o JKésimo termo da matriz de Vandermonde. Beleza? Agora, quem que é a transposta dele? A transposta de qualquer item em qualquer matriz é a gente inverter esses dois caras. Então vai ser o normal, só que em vez de JK vai ser KJ. Tá? Só que quem que é o KJ? Vai ser o W, inverte as potências aqui também. Só que na prática é a mesma coisa, né? Que é WJK, que é a mesma coisa que o VJK. Então a gente tem que a matriz de Vandermonde, dessa forma que tá, com as entradas sendo as raízes complexas da unidade, raízes da unidade, né? A gente tem que ela é simétrica, uma matriz simétrica. Beleza? Agora vamos ver ela conjugada. Então, a matriz complexa, a matriz transposta conjugada, a gente representa por um asterisco. E quem que é o JK item dela? Vai ser o transposta conjugada, JK, que vai ser o conjugado do WKJ, né? KJ. Que é a mesma coisa que JK. JK. Só que, como o W é a raiz da unidade, o módulo é 1. Então, pelaquela expressão z vezes z barra é igual ao módulo de z quadrado, e a gente tem que o módulo de W é 1, a gente pode falar que o z barra é 1 sobre z, né? Que o W barra é 1 sobre W. Então, a gente pode só fazer que isso aqui é igual a W elevado a menos JK. Beleza? Então, a gente tem isso aqui. Agora vamos multiplicar essas duas matrizes, né? A gente está fazendo todo esse esquema, vamos multiplicar essas duas. Então, quem que é a matriz de multiplicação de V por V conjugado? Vai ser o IJ termo. A gente vai começar do zero, o K é igual a zero. A gente vai até o N menos 1. Vai ser o produto escalar entre a linha do primeiro com a coluna do segundo. Então, a linha I, a gente vai iterando em K, fazer o produto escalar com a coluna do segundo, que a coluna do segundo é o J, a gente vai mudando a linha. Só que o segundo é o conjugado, né? Então a gente tem isso aqui. Agora, simplificando, a gente tem que isso é os... Quer dizer, expandindo, né? Vai copiando o somatório. Quem que é o V e K? É o W e K. E o outro vai ser o W menos KJ. Que a gente pode escrever isso como colocando o WK em evidência. Então, N-1, o K começando em 0, W, K, I menos J. Beleza? E disso aqui vai surgir dois casos. O caso em que o I é igual ao J, e o caso em que eles são diferentes, né? Vamos ver o primeiro caso, I igual a J. I igual a J implica que I menos J é zero. Então, W elevado a KI menos J é W elevado a zero, que é 1. Então, isso aqui a gente está somando n vezes o número 1. Então, m e I, eu vou colocar assim, porque os dois são iguais, vai ser igual a n vezes o número 1, vai ser n. Então, a gente tem esse primeiro resultado. Então, a diagonal principal vai ser o número n sempre. Então, é n, 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 para qualquer que seja o i. Beleza? Agora, vamos ver o segundo caso. O segundo caso é quando o i é diferente de j. Então, a gente vai dar o nome de d para essa diferença, então i menos j. E vamos ver como é que vai ficar. M e J vai ser o somatório de N menos 1, o K começando em 0, de W, K vezes D.
Isso aqui é uma PG, né? Que vai ser igual a 1, né? O K é 0, mais WD, mais WD ao quadrado, mais blá blá blá, WD elevado a N menos 1. É uma progressão geométrica, né? É uma PG. Então a gente vai usar a fórmula de PG. Vai subindo aqui. Vamos usar a fórmula de PG. Então, M e J vai ser o primeiro, né? 1 vezes a razão de elevado ao número de termos, que é N, menos 1, sobre WD menos 1. Isso aqui é a fórmula de PG. Só que a gente sabe que na raiz da unidade, W elevado a N é 1. Então, se eu elevar dos dois lados a D, também vai ser 1. Então, esse cara aqui é 1 menos 1, que é 0, né? Então, 0. Então, todo termo, M e J com I diferente de J, vai ser 0. Então, no fundo, como só a diagonal principal tem valores e todos eles são iguais, a gente tem quase uma matriz de identidade. A diferença é que, em vez de 1, são os números n. É o número n. Então, a gente tem que a matriz M, que é V vezes o conjugado da transposta, da matriz de Vandermonde com as raízes da unidade, vai ser dessa forma aqui, ó, n, blá, 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 n. Aqui é tudo zero, aqui é tudo zero. A gente pode colocar o n em evidência, né? Então, a gente tem que o V vezes V conjugado transposto é n vezes a identidade. Então, agora ficou fácil de encontrar a inversa, né? A gente tem que a inversa vai ser igual a 1 sobre n vezes V conjugado transposto. A gente encontrou quem é a inversa que a gente precisava. Porque a gente tinha que A é igual a V inversa vezes P. Era isso, né? Deixa eu ver. É isso aí mesmo. Então, a gente pode substituir aqui. Então, isso é igual a 1 sobre n, V conjugado transposto, vezes P. Então, a gente tem a fórmula para encontrar o A. Agora, vamos expandir para ficar em forma de produto escalar, né? Para encontrar o iésimo termo. Então, o AI, que é o que a gente busca, vai ser 1 sobre n, somatório n menos 1, k igual a 0. Agora, é produto escalar, né? A linha do primeiro, que a linha do primeiro a linha I, né? Aí eu vario o K, só que é o do conjugado transposto. Aí o P é só uma coluna, né? Então só tem a coluna K. Isso, só a coluna K. Que é o próprio P, né? Enfim. Isso aqui vai ser igual, transformando o V e K conjugado transposto em W, a gente tem que o AI vai ser 1 sobre N, vezes o somatório de N menos 1, começando o K em 0, de W menos IK, vezes o P. Não, o P e o K, né? Porque a gente está iterando, né? Então, o P e K. Tá certo. Então, a gente chegou na fórmula. Então, vamos aplicar essa fórmula. Se você quiser subir e ver os valores, na verdade, eu vou escrever aqui do lado. Era 54, quem que era o P, né? 54 menos 18 menos 2i, que era menos 2, aí menos 18 mais 2i. Então, aplicando esses valores, a gente tem que o A1, vamos só calcular o A1, porque é muita conta. Vai ser 1 sobre 4, né? 1 sobre 4, que é o N. 54 mais... Aqui hoje eu vou escrever direto, porque é só continha, é só aplicar aquela fórmula. Menos 2i mais w quadrado, menos 2 mais w menos 18 mais 2i. Aí, se você resolver essa conta, você vai chegar que o A1 é igual a 13. Aí tem que confiar em mim, ou fazer essa conta também, né? E se você subir e for verificar isso, qual que era o A1? Qual que era o A1? 13. Então, a gente encontrou o A1, que é o mesmo que fazer a convolução normal. Beleza? E por que isso é interessante? Parece só um caminho muito mais longo. Muitíssimo mais longo. Mas por que isso é interessante? Bom, o processo que a gente fez chama transformada discreta de Fourier. Ele ainda não é rápido, mas ele pode ser transformado rápido se a gente aplicar um outro algoritmo chamado Fast Fourier Transform, que é o FFT, que daí ele vai usar essa ideia do que a gente viu, né, do DFT, que é o que a gente fez, para transformar essa operação de ON quadrado em N log N, se eu não me engano. Então, e o que ele vai fazer é perceber redundâncias nessa matriz de Vandermonde, né? Porque aquelas redundâncias de, sei lá,
W a quarta é 1, então W a quinta é W, esse tipo de coisa. Ele vai perceber essas redundâncias, que é o que a gente explorou naquela questão do ITA, para transformar essa, esse método, esse processo muito mais rápido mesmo. Mas isso aí vai ser assunto para o próximo vídeo. Uma última coisa que eu queria comentar é que uma coisa que ficou pensando na minha cabeça enquanto eu fazia é que, pô, eu quero encontrar os coeficientes de um polinômio, né? Eu poderia aplicar aqui o que a gente viu no cursinho, que é o polinômio interpolador de Lagrange. A gente realmente podia usar o polinômio de Lagrange, e se usar o polinômio de Lagrange junto com as raízes da unidade, vai chegar na mesma coisa. Vai chegar justamente nessa mesma expressão, sem precisar fazer esse pouquinho aí de álgebra linear. A gente vai chegar, cadê a expressão? Nessa mesma expressão aqui, ó, essa mesma fórmula, usando o polinômio interpolador de Lagrange. Eu não vou fazer isso, porque, né, é bastante coisa. Mas, o próximo vídeo aí seria explorar o FFT. Então, eu espero que você tenha gostado. Ficou um vídeo bem longo. Não vou prolongar mais. Então, obrigado. Valeu!